Fala pessoal, que prazer poder estarmos mais uma vez aqui em mais um No Caminho, compartilhando, é claro, daquilo que o Cristo ministra às nossas vidas à medida em que andamos com Ele. E na semana passada, não sei se você se lembra, se você não assistiu, você pode voltar lá, vai aparecer o link aqui, você pode assistir o vídeo da semana passada. Nós começamos a falar um pouco sobre a perspectiva da história de Deus. Iniciamos falando sobre a Reforma Protestante, você se lembra? E falamos sobre o versículo principal, o versículo que embasou a reflexão de Lutero para desejar a reforma da igreja no seu tempo, Romanos 1, versos 16 e 17. E eu comecei a falar com vocês que quando nós encaramos a história pela perspectiva de Deus, isso provoca esperança no nosso coração. Você se lembra? Mais uma vez, se não lembra, você pode assistir o nosso vídeo da semana passada, ok? Mas quando nós encaramos a história pela perspectiva de Deus, a gente percebe que não importa qual o obstáculo se levante para tentar impedir o avanço da graça, nenhum deles será capaz de interromper o projeto de Deus. Mas eu queria deixar com você alguns exemplos de situações que podem se levantar no caminho para tentar impedir o avanço da graça e não serão eficientes. Um exemplo é a violência. Você se lembra? Já nas primeiras páginas do Gênesis, o texto mostra para mim, para você, que Caim desferiu contra o seu irmão Abel, o assassinando, e aparentemente essa violência poderia de alguma forma interromper o projeto de Deus. Afinal de contas, Abel era aquele que temia e buscava fazer a vontade do Senhor. Mas não é impressionante? A violência não foi capaz de interromper o avanço da graça de Deus, porque o Senhor abriu o ventre de Eva, dando a ela um novo filho chamado Sete, e ele passou a invocar o nome do Senhor. Mas não é apenas a violência que se levantou na história para tentar impedir o avanço da graça, o avanço da vontade de Deus na história. A desestrutura familiar também fez isso. Olhe para a história de Abraão, olhe para a história de Isaac, olhe para a história de Jacó, para a história de José. Todos eles não tinham famílias perfeitas. Todos eles tinham famílias problemáticas, cheias de dificuldades, e isso poderia de alguma forma, aparentemente, tentar interromper o avanço da graça, o avanço do projeto de Deus. Mas eu digo para você que não. Nenhuma dessas situações familiares foi capaz de parar o avanço do projeto de Deus. Afinal de contas, os próprios irmãos de José tramaram contra ele, o enviando para o Egito, mas o próprio José, olhando para trás para a sua história, disse: olha, foi o próprio Deus que permitiu que isso acontecesse, para que o projeto dele acontecesse na minha vida e eu pudesse salvar vocês. A opressão de governos, a opressão tirânica de impérios não pôde impedir o avanço da graça de Deus. Pense em quantas vezes Israel não esteve debaixo de nações como os filisteus, como os próprios egípcios, os babilônios, os assírios, mas o governo tirano também não foi capaz de impedir. E eu poderia, resumindo aqui, dizer que o sofrimento, a fome, a violência, a enfermidade e nem mesmo a morte pôde interromper o avanço da graça de Deus. Às vezes, quando nós perdemos a perspectiva de Deus da história, o sofrimento à nossa volta pode nos levar a pensar que Deus, de alguma forma, perdeu o controle das nossas vidas, que Deus, de alguma forma, não está mais contornando ou dirigindo a história a fim de cooperar com seus projetos. Mas quando a gente lê a Bíblia, quando a gente principalmente lê o Apocalipse, a gente percebe que no final das contas o Cordeiro já venceu e ele estabelecerá o seu governo sobre toda a realidade. Nada poderá deter o avanço do reino e da vontade de Deus. Talvez você esteja aí me assistindo, afligido hoje por situações. Eu deixo com você mais um texto das Sagradas Escrituras. Abacuque, você se lembra? No capítulo 3 ele diz: ainda que a figueira não floresça e não haja produto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta e nos campos o gado venha a morrer, ele diz: todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque o Senhor, ele faz os meus pés como os da corça, ele me faz andar nos lugares altos. Não importa qual a adversidade, a circunstância que você esteja passando, o Senhor está dirigindo a história a fim de que todas as coisas cooperem para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe para o futuro, olhe para a história com a perspectiva do Cristo e se lembre:
ainda que por um momento as dificuldades estejam a nos rodear, a história no final nos mostra que o Cordeiro vencerá e nós estaremos para sempre com Ele, ok? Gostou da nossa reflexão? Gostou desse tempo de compartilhar? Bom, então eu convido você a, por favor, se inscrever aqui no nosso canal e também a compartilhar com outras pessoas. Toda semana nós temos aqui um vídeo de devocional de reflexão daquilo que o Espírito Santo tem ministrado à minha vida, tem ministrado aos nossos corações, tá bom? Eu espero você então a semana que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, para mais um tempo de conversa, para mais um tempo de compartilhar a palavra do Senhor aqui no nosso encontro, no programa, no nosso encontro aqui no Caminho, tá bom? Deus te abençoe, até lá, se Deus quiser.